Olá, paz e alegria. Hoje é dia 6 de maio e vamos recordar a vida de São Pedro Nolasco. São Pedro Nolasco, que tem uma história de amor por Maria e pelos homens que é muito, muito, muito bonita. Ele nasceu por volta do ano 1190, né? Então vamos dizer no final do século XII, e tinha uma paixão por Jesus. E essa paixão que se revelava no amor infinito aos pobres. A pobreza, ver uma pessoa passando fome, passando necessidade, era uma dor tão grande no coração do Pedro, desde pequenininho, que quando ele via uma pessoa com uma situação de miséria, ele chorava profundamente. E os pais, para consolá-lo, dava dinheiro para ele ajudar os pobres. Então, para os seus pais, que tinham uma certa condição financeira muito boa, então, toda vez que passava pela rua, o jovem Pedro, o pequenininho Pedro, via um pobre, ele começava a chorar. Só parava de chorar quando o pai e a mãe davam alguma coisa para ele ajudar. Então, ele foi desenvolvendo desde cedo esse amor infinito pelos pobres. Quando estudante, tudo que os pais davam para ele, ele repartia entre os mais pobres. Tudo que ele recebia, ele partilhava. Tinha 15 anos quando perdeu o pai e a mãe, né, querendo que ele estabelecesse uma família, né, para ajudá-la na condução dos negócios, quis tentar arranjar um casamento para ele. E aí ele falou: não, mãe, olha, eu não vou constituir uma família. Eu fiz voto de castidade e de pobreza com o propósito de repartir tudo o que eu tenho aos pobres. Então, era uma época, né, de bastante heresias, de problemas. Então, tinham guerras santas, né? Uma época muito complicada. E nessa época, também, a gente vai ver que ali na Espanha, a invasão dos muçulmanos, né, dos mouros, que causavam muita dor aos cristãos. O grande perigo de perder a fé. Por quê? Porque muitos eram escravizados, aprisionados, trabalhos forçados e só eram libertados se negassem a fé. E aí o que acontece? O Pedro começou a gastar toda a fortuna que ele tinha recebido de herança dos seus pais para resgatar os escravos. Então, todos aqueles que estavam escravizados, ele comprava a liberdade. E depois de gastar tudo que tinha, acabou ainda pedindo emprestado para um, para outro. Aí, no dia 1º de agosto de 1223, né, ele tem uma revelação de Nossa Senhora. Ele sonha, e nesse sonho Maria aparece para ele sorrindo, falando que estava muito feliz por tudo que ele tinha feito por aqueles que estavam escravizados, por todos aqueles que tinham sido libertados por ele. Mas pediu mais. Pediu que ele fundasse uma congregação com o objetivo de fazer essa redenção dos cativos. E aí, com esse sonho, ele na época tinha, né, um diretor, um conhecido amigo, Raimundo de Penaforte, que hoje é São Raimundo de Penaforte, que era seu confessor e confessor do rei Jaime, né? E aí quando ele conta esse sonho ao seu confessor, o São Raimundo diz que ele tinha tido o mesmo sonho. E quando eles vão ao rei pedir auxílio para a fundação dessa congregação, o rei também confessa que tinha tido o mesmo sonho. Então, todos três tinham tido essa mesma revelação. Então, viram nisso verdadeiramente uma vontade divina e começaram a fazer isso. Então, criaram uma congregação, né, que hoje a gente chama, né, dos mercedários, que além dos 3 votos, pobreza, castidade e obediência, tinham o 4º voto, que era de se trocar por um escravo
que estivesse preso se fosse necessário. Se eu não tiver, se eu tentei conversar, não consegui libertar. Se eu paguei o preço, eu não consegui. Não tenho mais nada para fazer para conseguir libertar. Eu me dou como escravo para resgatar o outro. Era esse o voto dos mercedários. Então, eles vão fundar essa ordem, né? E a Nossa Senhora das Mercês, né? Por isso os mercedários, e começam a fazer todo o trabalho de resgate. E durante muitos e muitos anos, eles vão realmente procurar resgatar os cristãos que estavam sendo escravizados e ameaçados. Teve uma época que São Pedro Nolasco queria ir visitar o túmulo, né, de São Pedro em Roma, mas ele é desaconselhado por um amigo e ele sempre via os sinais de Deus em tudo. Quando aquele amigo conta para ele, fala, olha, eu acho que não é, eu sinto que não é, ele vê nisso o sinal de Deus e não vai. Durante muitos anos, ele vai trabalhar, chegando inclusive a ficar preso na Argélia por um tempo, porque ele trocou de lugar com outro prisioneiro. Então, até que a ordem conseguiu resgatá-lo, ele foi preso, escravizado também. E durante o seu período, parece que cerca de 400, né, escravos foram libertados. Ele se aposentou em 1249 e diz uma tradição que ele teve uma visão de São Pedro apóstolo crucificado de cabeça para baixo, e ali ele viu a confirmação de toda a sua obra. Morreu recitando o salmo, o Senhor remiu seu povo. Foi canonizado pelo Papa Urbano VIII. E a Ordem dos Mercedários continua até hoje, porque até hoje precisamos ser resgatados, né? Quantos de nós estamos cativos do pecado, do vício e de tantas outras coisas, precisando do resgate de Jesus. Então, pedindo que hoje São Pedro Nolasco venha interceder por nós, para que nós não sejamos escravos, sejamos todos resgatados pelo preciosíssimo sangue de Jesus, que sejamos sempre, sempre totalmente de Jesus. São Pedro Nolasco, rogai por nós.